Olá pessoal, bom dia! E aí, sexto ano, como que vocês estão? Hoje nós teremos uma aula de elementos da composição cênica e com vocês a professora Márcia Giannini. Olá, alunos, queridos professores, colegas, bom dia também, Anderson, obrigada pela acolhida. Então, gente, hoje nós vamos ter uma aula, agora para o sexto ano do ensino fundamental. Como vocês já estão sabendo, a professora Fernanda está de férias, por isso, que neste período em que ela está de férias, eu vou estar aqui com vocês, e sempre vou estar trazendo um convidado diferente aí, para a gente compor juntos aqui a mesa, tá bom? Olha só, qual a habilidade que nós iremos trabalhar no dia de hoje? A habilidade de hoje é a habilidade 26 de arte para o sexto ano do ensino fundamental, que é explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos da comédia e da farsa, do circo-teatro, teatro circense e do circo, figurinos, adereços, maquiagem, visagismo, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários. Então, vamos começar a nossa aula com a primeira interação pelo chat. Quais são os elementos envolvidos na composição de elementos cênicos? Vocês têm um minutinho e a gente volta já já. Professora Márcia tem bastante comentário aqui, olha só. Nós temos o comentário da professora Sandra, que fala que são o cenário, o figurino e a sonoplastia. Também temos a professora Nilva, que fala de maquiagem, cenário, figurino e iluminação. Muito bem, gente. Então, dá para ver que todo mundo está bem engajado, nessa questão aí dos elementos do teatro, Olha só, o professor Luiz citou figurino, cenário e iluminação. Professora Maria citou cenário, adereço, figurino e visagismo. E a professora Camila citou cenário, figurino, maquiagem, visagismo. E ela citou aqui dois diferentes, A iluminação, que o professor Luiz tinha citado também, e a sonoplastia, que é extremamente importante na questão de efeitos sonoros, E também na questão de a gente colocar aquela música ambiente, aquela música de fundo, ajudando, auxiliando aí naquela ambientação da cena. Aquela cena romântica fica com uma característica, assim, bem mais envolvente, Quando a gente coloca uma música certeira ali de fundo, não é mesmo? Olha só. Então, aí, nós temos aí os personagens, que ninguém lembrou de falar. Os adereços, que também pode parecer que não, mas eles são muito importantes, Adereços, gente, eles fazem parte dos figurinos, tá? Eles são cuidados, pelas mesmas pessoas. Geralmente o adereço de cena, você tem tanto o adereço de cena quanto o adereço de personagem, O adereço de cena pode ser um vaso, uma flor, enfim. Ele faz parte, ele compõe o cenário junto. Agora, o adereço, pessoal,
é o adereço do personagem, aí é geralmente o anel, o brinco, o chapéu que está usando, o laço de fita no cabelo, enfim, tá? Nós temos os figurinos, né? Como eu já falei que os adereços são importantes até para compor um pouco, junto com o figurino, a identidade do personagem. Temos os cenários, a iluminação, que é muito importante também, tá? Principalmente quando você faz aquela alusão a tempos passados, né? Cada vez mais utilizado a partir da década de 50, né? Se rompeu aí um pouco com a questão das noções, né? De aquelas unidades aristotélicas teatrais, né? Que nós tínhamos o tempo, que todo o transcorrer da ação dramática tinha que se passar em um único dia. Aqui não, aqui você tem, né? Geralmente a pessoa às vezes lembra do passado, aí aquela cena remete ao passado, volta, então a luz ela baixa um pouquinho, ou, né? Para identificar que a pessoa está triste, né? Então a iluminação também ajuda nessa ambientação, né? Da ação dramática, no que está acontecendo ali. Isso é muito importante, tá? A sonoplastia, como eu já tinha explicado antes, a maquiagem e o visagismo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí do cenário, né? Relembrar um pouquinho aí a questão do cenário. No cenário, a gente tem elementos agrupados que transformam o espaço onde acontecerá a cena, que pode ser convencional ou não. É diferente do espaço de cena, que pode ser um teatro, a rua, uma praça ou nossa sala de aula. Para a construção do cenário, utilizam-se materiais diversificados e elementos como cor, luz, forma, linha, volume, para solucionar esteticamente as necessidades poéticas apresentadas pelo espetáculo. O cenário, ele não é composto somente de elementos de enfeite de cena, mas sim por aqueles essenciais e que precisam ser pensados junto à história a ser apresentada. Precisa aparecer, portanto, no decorrer de todo o trabalho de dramatização. Então, gente, o cenário é muito importante, tá? Tanto que os cenógrafos, né, eles, muito antes até às vezes antes de começarem os ensaios dos atores, o cenógrafo já está estudando o texto, né? Ele já foi enviado para ele pelo diretor, para que ele consiga bolar aí, né, criar um cenário que tenha a ver com a peça, tá? Então, e é muito importante quando, por exemplo, você faz uma peça, né, de época. Claro que hoje em dia, né, as pessoas acabam, às vezes, colocando elementos recicláveis, acabam diversificando isso, né? E não necessariamente utilizando, né, um mobiliário ou um cenário remetendo mesmo à época, tá? Só que, quando a pessoa quer seguir fielmente a indicação do autor, a rubrica do autor na peça, aí ela vai ter que recorrer, sim, a toda uma pesquisa histórica, fotografias da época, para saber exatamente o tipo de mobiliário que se utilizava, como que eram feitas, né, construídas as casas, como que eram as janelas, as portas, enfim, tá? Então, tudo isso é importante, tá? O cenário é uma parte muito importante na dramatização, tá? Pode parecer, né, que não é tão importante. Claro, quando você tem uma leitura dramática, que você não precisa daquela marcação rígida de palco, aí tudo bem, né? Que é como se fosse um grande ensaio aberto, não tem uma importância muito grande. Agora, se você vai fazer uma peça, ou um filme, ou uma novela que seja de época, principalmente, você vai ter que pesquisar e estudar com muita profundidade, com muita propriedade aquilo. Tá bom? Olha só. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre... Eu acho que... olha só. Mágicos e ilusionistas aqui, né? Aí você vê um hibridismo, né? Vocês viram aqui a imagem, eu vou colocar mais um pouquinho de novo para vocês verem. Olha só, né? O mágico ou ilusionista, né? Ele trabalha com a questão da ilusão. A impressão que a gente tem aí quando a gente observa essa imagem é que a moça está flutuando no espaço, né? Ela não está presa por nada, né? Claro que a gente sabe que isso é uma ilusão, né? Esse aro dele, ele tem uma pequena aberturinha ali, né? Conforme ele passa, a pessoa pensa que a moça está suspensa, mas ela está, né? Realmente ela está suspensa aí, por fios aí, para nós invisíveis, mas ela está, né? Então é apenas uma ilusão, é um truque, né? É um truque que mexe aí com a nossa, né? Com a nossa persistência retiniana, ou seja, né? Com a nossa ótica, tá bom? Olha só. Então, os mágicos ou os ilusionistas são aqueles que exercem uma arte performática, como atores que entretêm o público dando a ilusão de que o impossível ou sobrenatural acontece. Mas, na verdade, os números são ilusões realizadas por meio de habilidade, técnica e treino. Alguns mágicos se utilizam de cenários exóticos para tornar seu show mais interessante ao público, como é o caso do mágico David Blaine.
famoso por fazer seus shows de mágicas que provavam sua resistência. Certa vez ele foi colocado em um bloco de gelo por quase 3 dias e submerso em um aquário. Mas um mágico que usava cenários reais e cartões postais conhecidos é o David Copperfield, que já fez a Estátua da Liberdade desaparecer e depois reaparecer sobre o Grand Canyon. Também fez mágicas com a conhecida Muralha da China. Então, gente, a gente citou aí o David Blaine, né? E o David Copperfield. O David Blaine, na verdade, é um outro tipo de mágico, ele é o chamado escapista, né? Então, ele se coloca sempre numa posição onde ele precisa se soltar, né? Ele está preso, geralmente acorrentado, amarrado, algemado dentro de caixas, tal. Então, esse é o chamado mágico escapista. Ele tem que ter uma habilidade muito grande, né, motora, para conseguir soltar-se ali daquelas amarras, né? Claro que é meio que combinado aquilo, mas enfim, mesmo assim, requer uma habilidade e uma precisão de cálculo muito grande, né? Porque vários ilusionistas do passado, inclusive o Gran Houdini, justamente, né, por causa de um erro de cálculo, ele acabou falecendo, né, durante a execução de um número. Então, é muito importante essa questão da precisão, né? Tudo é muito calculado, tudo é muito pensado. O David Blaine já é o David Copperfield já é um outro tipo de mágico, tá? Que a gente está falando aqui justamente do hibridismo entre o teatro e o circo. Né? Porque ao mesmo tempo que o mágico ele é uma personagem, um ator do circo, ele não deixa de ser um ator por isso, né? Ele tem que convencer ao público de que aquela ilusão que ele está colocando ali é real, tá? Então, o David Copperfield, ele já é o ilusionista. É diferente o tipo de trabalho que ele faz. Essa questão de fazer grandes monumentos públicos sumirem em um local, aparecerem em outro, né? Aí é feito todo um truque justamente para enganar a nossa visão e até mesmo a nossa percepção, né, da realidade, tá? Então, é um trabalho bem diferente aí do que o David Blaine faz. E nós temos ainda um outro mágico famoso, o Criss Angel, né, que ele já é um prestidigitador, que é um outro tipo de mágico ainda. O prestidigitador, ele tem que ter uma habilidade manual muito grande. Podem ver que tudo que ele faz, ele manipula com as mãos. Então, são jogos de cartas, a carta que some aparece não sei aonde, é a bolinha que desapareceu e sumiu, apareceu em outro lugar. Então, é toda uma questão de prestidigitação, ou seja, né, é toda uma habilidade manual que ele tem, de fazer com que as coisas sumam e reapareçam em outro local, certo? Então, essa é a principal diferença entre os 3 grandes mágicos aí da atualidade, certo? Olha só. Então, olha como é que o cenário aí é importante, né, nessa questão. Aqui nós estamos vendo um grupo de acrobacia de solo, né, um grupo de acrobatas. Olha a precisão, né, e justamente o contraste entre os figurinos, né, e a arte que eles estão colocando e justamente lá o cenário, né, o pano de fundo que está ali. Né? Olha como uma coisa tem que ter uma total concatenação com a outra. Do contrário, né, fica, né, uma coisa que a gente sabe, né, olha e fala, poxa, mas, né, não chama tanta atenção, tá? E aí você vê que, ao mesmo tempo que o cenário chama a atenção, ele ajuda ainda a chamar a atenção para os movimentos e para os figurinos, né, tão precisos, né, desse grupo de acrobatas aí, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho de cenários e objetos de cena agora. Então, outro interessante exemplo de cenário e objetos de cena vem aí do Circo Stankovic. Então, nas apresentações desse circo, os artistas, eles se utilizam de vários objetos de cena diferentes. Dinossauros, um gorila gigante articulado e até mesmo um helicóptero, hipnotizando o público com objetos de cena que ajudam a compor um cenário eletrizante. Ou seja, né, quando se usa esses elementos de cena tão inusitados e tão diferentes, né, helicóptero baixando dentro, né, da lona do circo, essas coisas todas, claro que isso traz, né, um frenesi para as pessoas que estão vendo. Porque é a questão do elemento surpresa, é o inusitado, é o novo, é o não esperado. Então, isso, claro, que causa no público uma reação, né, muito forte, tá bom? E é claro que justamente essa questão também, além de servir como um atrativo maior para os espetáculos do circo, também tem uma outra questão, que é justamente a questão de distrair o público para alguma outra coisa que vai acontecer em seguida. Então, enquanto você está prestando atenção numa coisa aqui, o pessoal lá atrás já está montando uma outra atração e você nem percebeu para já entrar em seguida. Tá certo? Então, esses recursos, assim, são muito utilizados, inclusive no próprio teatro também. Tá?
Olha só. Então, agora a gente vai apreciar, né, rapidinho aí, um videozinho, tá? Para que vocês tenham aí uma ideia. Nós vamos ver um vídeo falando sobre o teatro na TV, tá bom? A gente volta rapidinho, em questão de 2 minutinhos a gente está de volta. Eu não falei nada. Mas olha... Ele sempre sobra pra mim, sempre sobra pra mim. Falei que não era. Eu já vou entrar, tá, pai? Acho bom. Sim, Já eu- vem logo. E Miro, tu já tinha que ter ido embora. Sim, sim. Eu já vou espantar ele, tá? Já tô entrando. Ciao Edwin. Ah, burro que tu é. Eu disse pra não falar nada ainda. Pois é, mas eu... Pois é. Miro, nós primeiro temos que achar a pessoa pro meu pai. E ele não sabe que nós vamos arranjar uma namorada pra ele. Ah, então quer dizer que o teu pai vai começar a namorar uma pessoa sem essa pessoa saber que teu pai tá namorando ela? É mais ou menos assim. Miro, ó, pra tu entender, nós temos que primeiro achar a pessoa certa pro meu pai. Depois, eles que se viram. Nene, eu já sei quem é a pessoa certa pro teu pai. Quem tu acha que é? É a Gertrudes. Muito bem, gente, olha só, né? Agora vocês viram, né, um pedacinho, um trechinho de uma comédia, né? Tá? Só para vocês terem um pouquinho, uma noção do que a gente estava falando antes, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre iluminação, né? Recordar aí o que é iluminação, tá? A iluminação, como eu já tinha explicado lá no comecinho, ela serve para dar mais foco e ênfase aos objetos no cenário, podendo estabelecer relações entre o ator e os objetos. Tá? É um conjunto de luzes usadas nas apresentações teatrais e isso também ajuda a transmitir emoções e sensações, como dia e noite, vida e morte, tristeza e alegria, né? Sempre essa questão da dualidade. Então, a questão da iluminação, o bom iluminador, ele consegue trabalhar muito bem com essa questão, tá? Como a maioria dos elementos do cenário estão parados, as luzes ajudam a produzir um efeito mais marcante, né? Então, uma boa iluminação, né, no teatro, no circo, em shows, né? Todo mundo aqui que já assistiu, comprou um DVD do artista que gosta, já assistiu um show, olha como é importante a questão da iluminação, né? E quando ela vai acompanhando as nuances diferentes da música, da sonoridade, tudo isso forma um espetáculo à parte, né? Aí, além da música, né, para agradar aos ouvidos, você também vai ter um espetáculo para agradar aos seus olhos, né? Visualmente vai ficar uma coisa muito bonita. Claro, né, quando é feita com bastante propriedade aí, tá bom? Olha só. Então, sonoplastia, como eu já tinha falado antes, ela é extremamente importante, porque ela é o conjunto dos sons e dos efeitos sonoros, provenientes de músicas, ruídos, vozes e outras fontes e formas sonoras, criados para uma atividade artística, que ajudam a enfatizar as cenas e as emoções dos atores. Visa, portanto, envolver o público em emoções e sensações. Toda sonoridade deve conversar com o que acontece na cena. Por isso, o sonoplasta é o profissional que trabalha com essa linguagem. Deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. Então, o sonoplasta é o profissional que compõe e faz funcionar também os ruídos e sons do espetáculo. Então, além da trilha sonora da novela, do filme, né, ele também é responsável pelos efeitos sonoros. Ou seja, ele vai colocar o barulho do helicóptero, do avião, do trem, né, da queda, da árvore caindo e quebrando, etc, etc. Então, todo e qualquer som, ruído, barulho, faz parte da função do sonoplasta, né? Geralmente eles têm aquelas mesas de som gigantes, né? Para que tudo fique ali o mais preciso possível, o mais bem ambientado possível. E a sonoplastia, como eu já expliquei antes, ela é fundamental justamente para que a gente tenha essa impressão de realidade, tá? Dentro de uma cena, certo? Olha só, então vamos apreciar aqui um pouquinho, né? 2 minutinhos aqui do Pequeno Príncipe e as Flores do Jardim. É um making-off onde vocês vão poder ver um pouquinho de como é que se preparam cenários e figurinos, tá? A gente volta já. Dentro de um texto do Pequeno Príncipe. O espetáculo, comparado ao livro, é bem diferente. Usa algumas partes, sim, mas dá outra mensagem praticamente no final. Procura ser feliz. Um espetáculo é uma coisa inteira, não uma sucessão de cena, um pouco de teatro, um pouco de dança, um pouco de tudo isso. Vamos achar o universo certo para ter um espetáculo.
cada momento é importante para as meninas, né, diferentes, do hip hop, do balé, do coral, mas eu acho que a hora que o público descobrir o coral ali, as luzinhas começarem a brilhar por trás do tule, eu acho que vai ser um momento muito emocionante. Na hora que a gente coloca essas crianças no palco, o resultado que sai naquele momento com o público assistindo é um comportamento totalmente diferente do que eles têm normalmente. É fundamental essas produções, porque não adianta você dar aula de artes, você ensinar a cantar e não deixar a criança ir para o palco, porque o emocionante de você estar na arte é você pisar no palco. O Grupo Primavera produzir um espetáculo a cada ano é um jeito que eles fazem para realizar os sonhos de muitas meninas aqui. Sentir mesmo como é estar na frente de um monte de gente. Nossa, muito legal. Esse trabalho lá na França era já um trabalho pedagógico e cultural, colocando crianças amadores que não são do meio da arte, em contato com profissionais, técnicos, figurinistas, cenógrafos, mas também cantor solista, compositor, músicos. A orquestra é uma orquestra também de crianças. Tem menino de 10 anos até 17 anos, mais ou menos, lá na orquestra. Esses meninos vão encontrar meninas do Jardim São Marco cantando. Também essas meninas estão vendo que criança de 10 anos pode tocar violino de um jeito perfeito. Olha só, gente, espero que vocês tenham conseguido observar um pouquinho, né, como que funciona a questão dos figurinos, dos cenários, né, aí vocês viram um pouquinho do diretor, né, e de toda a equipe técnica aí que trabalhou para confecção aí de tudo relacionado ao espetáculo aí do Pequeno Príncipe, tá bom? Olha só, então agora mais uma interaçãozinha pelo chat, tá? Qual profissional pensa e prepara os figurinos e adereços para as encenações no teatro, ou no circo, ou na televisão, ou no cinema, enfim? Vocês vão ter um minutinho para responder para a gente. A gente volta já já. Então, professora Márcia, o chat aqui está bastante agitado, bastante gente comentando e participando. Nós temos aqui a professora Selma, que comenta do aderecista. Tem também a Pro Simone, que fala do diretor e o figurinista. Olha só, e a professora Nilva citou figurinista, a professora Zeni citou produtor e figurinista, e a professora Camila citou figurinista. Então, gente, vamos lá, né? Quem pensa nos figurinos? O aderecista, né? Bem lembrado pela professora Selma aí, né? O aderecista, ele cuida somente da confecção dos adereços. Ou seja, ele vai procurar a joia, a bijuteria, o chapéu, o sapato, que vai combinar com aquele figurino já preparado pelo nosso querido figurinista, tá certo? E, então, ele vai compor para ajudar justamente a mostrar através desse figurino completo, né, com os adereços, a personalidade de cada personagem, tá certo? Então, como que é esse personagem? Quem é esse personagem? Quem é essa pessoa, tá? Vamos lá. Então, vamos falar aí um pouquinho de figurino. Claro, gente, teve também outra professora que citou o diretor. O diretor ele é importante de maneira geral.
né? O diretor, ele vai chegar e ele vai encomendar para o figurinista. Olha, vai mostrar o texto, vai entregar o texto na mão, né, do figurinista e falar, olha, dá uma estudada nesse texto e veja como você pode criar os figurinos para estes personagens específicos desta peça. Olha, a gente vai seguir ao pé da letra a rubrica do autor. Então vai ser uma peça de época. Ou não, vamos fazer a peça, mas trazendo para uma roupagem dos dias atuais. Então, eu não quero nada de figurino clássico, por exemplo. Então, aí é um combinado entre o diretor e o figurinista, mas quem é responsável pelo figurino é o figurinista, de acordo com a indicação do diretor, que é o responsável geral por todo o espetáculo, certo? Então, vamos lá, falar um pouquinho de figurino. Então, é todo o traje que a gente usa, né, os personagens usam, em uma atividade artística, que podem ser no teatro, no cinema, nos musicais, entre outros, tá? Ele é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, composto pelas vestimentas e pelos acessórios, pois ajuda a dar ideia de qual será o personagem. É cheio de simbologia, podendo ajudar a construir o perfil psicológico da personagem e as características da história. Os figurinos e os acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação. O figurinista é o profissional responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Pois então, gente, o figurinista, às vezes, ele tem, né, o seu parceiro, o seu colega, um aderecista, só para pesquisar, correr atrás, confeccionar quando não encontra, né, a parte aí de adereços para o figurino. Mas, na maioria das vezes, o figurinista, ele acaba trabalhando sozinho. Não é toda a companhia que consegue ter um figurinista e um aderecista, tá? São profissionais específicos, claro, só que não é toda a companhia que tem os dois. Então, geralmente, muitas vezes, o figurinista acaba assumindo também a função do aderecista, certo? Olha só. Então, falar aí um pouquinho dos adereços, tá? Adereços são pequenos objetos que fazem parte do cenário ou são usados pela personagem durante a apresentação. Também são conhecidos pelo nome de propriedade teatral e podem ser anéis, máscaras, brincos, colares, pulseiras, relógios, adornos em geral ou também os chamados adereços de cabeça, que são chapéus, plumas, tiaras, coroas, entre outros. Então, o aderecista é o profissional que cuida desses detalhes em uma peça teatral. Ele sempre tem em mente as questões que serão contadas no decorrer da história e as leva em conta desde o seu projeto até o objeto acabado. Então, gente, olha como é importante a questão do aderecista estar atento, né, às indicações aí, auxiliando o seu figurinista. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Sempre, antes de uma peça, a gente levar uma peça a cabo, a termo, todo figurino, inclusive os adereços, eles devem chegar com pelo menos ali uns 2 ou 3 dias de antecedência da primeira apresentação. Por quê? Porque é importante que a gente faça um último ensaio geral antes da apresentação acontecer, utilizando já todo o figurino e os adereços, justamente para evitar algum tipo de surpresa desagradável, que foi o que aconteceu comigo, tá? Uma peça que eu fui realizar muitos anos atrás, quando o figurino chegou, né, já chegou assim em cima da hora, não tinha como fazer um último ensaio geral praticamente, chegou na hora praticamente, né? Então, o que aconteceu aí? Eu tive um pequeno problema. O sapato que veio no figurino veio 2 números menor que o meu pé. Então, vocês imaginam, né? Que interessante. Eu tive que entrar em cena com o sapato 2 números menores que o meu pé, tá? Então, é muito complicada essa questão, tá? E o que aconteceu nesse meio tempo aí, tá? Ainda bem que era uma comédia, porque eu fiquei mancando, né, lógico, a peça inteira. Meu pé ficou cheio de bolhas, enfim. Eu pensei em cuidar do pé depois, né? Ali na adrenalina, no momento, ali no calor do momento, você não pensa nisso. Você tem que entrar em cena, atuar e fazer o seu papel. Só que, olha o problema, né, que eu tive. Ou seja, se não fosse uma comédia, que eu pudesse mancar o tempo inteiro, isso até ajudou a compor e tornar o personagem ainda mais caricato. Se fosse um drama, por exemplo, né, seria praticamente impossível, ficaria uma coisa destoante, né? Ainda bem que era uma comédia, tá? E a coisa deu tão certo que, claro, depois, na próxima apresentação, já estava com o sapato com a numeração correta, mas eu tive que fazer essa personagem manca até o final da temporada. Porque acabou dando tão certo que acabou virando, né, um tique da personagem.
né, acidentalmente, para vocês verem como acontece. Outra coisa também interessante, alguém aqui já assistiu ou deve ter lembrado de ver o filme Cleópatra, né, lá com Elizabeth Taylor, que tem a cena, né, em que a escrava, ela abre o anel e joga o veneno, né, no copo. Então, imagina se o aderecista não tivesse pensado nisso. E eles focalizam bem a mão dela, né? Ela fazendo todo aquele gesto, né, de abrir o anel, jogar rapidamente ali, né, o pozinho ali de veneno, a mistura ali, para dar o vinho para Cleópatra. E aí a Cleópatra, muito espertamente, percebe que tinha alguma coisa errada e faz ela beber e ela morre, né? Olha só, olha que dramaticidade. Já pensou, se não tivesse a história do anel na cena, a cena não ficaria tão rica quanto. Então, para vocês verem como o adereço e figurino é sim muito importante, tá? Então, a maquiagem, vamos falar um pouquinho de maquiagem agora. A maquiagem, então, consiste na aplicação de produtos com efeito cosmético, de embelezamento ou disfarce, seguindo-se, em alguns casos, os ditames da moda e com o uso de substâncias especificamente destinadas a tal, como o coí misturado com gordura animal para repelir moscas e proteger os olhos do sol. Na verdade, é o col, tá, gente? Col. Tal como o col, misturado com gordura animal para repelir moscas e proteger os olhos do sol, utilizado desde a época de Cleópatra, tá? Então, a maquiagem, observa que ela tem aí, né, também, além da função de embelezamento, ela também tem uma função aí protetora. No caso aí, né, do Egito Antigo, ela também funcionava como repelente de mosquitos, repelente de insetos, tá? A popularização dos produtos cosméticos e a evolução no processo de maquiagem apenas foi possível com a indústria química e a modernização das cidades. Isso fez com que houvesse um aumento nesse setor, uma vez que todos tiveram acesso a essa rotina de embelezamento pela facilidade e pelos valores acessíveis, tá? Então, gente, claro que logo no início, né, a indústria cosmética ela era ainda muito incipiente. Então, a mulher, para se fazer mais bela, né, ela utilizava geralmente para deixar a pele, né, mais clara, mais bonita. Então, se utilizava água de arroz. Daí, quando começaram a fabricar o pó cosmético, né, o pó facial, o pessoal começou a chamar de pó de arroz, né, justamente fazendo uma alusão a isso, que as mulheres utilizavam a água do arroz, né. Todo mundo aqui já deve ter lavado arroz em casa, né? Observem que aquele amido saído do arroz, a água fica branquinha. Então as mulheres, elas pegavam e costumavam passar, guardar num potinho aquela água do arroz, né, da lavagem do arroz, para poder passar no rosto. Elas colocavam e deixavam secar, né? Às vezes colocavam várias camadas. E aí aquele amidozinho fininho grudava na pele e dava um ar assim mais claro na pele, mais luminoso, enfim, tá? Outra coisa também que era muito utilizada, o carmim, que era feito à base de urucum, né, conhecido aí pelos nossos indígenas, né? Então, os batons, os rouges, né, na época, né, que hoje em dia o pessoal chama de blush, né? Na época era rouge. Então, o pessoal colocava, né, passava com os dedos, a ponta dos dedos mesmo, um pouquinho de carmim nos lábios e nas bochechas para dar um ar mais corado, mais bonito, tá? Então, a maquiagem, gente, com o passar do tempo, todo mundo aqui já deve ter visto alguns programas de televisão que mostram como que a caracterização cênica é feita, né? Onde maquiadores, eles conseguem fazer efeitos incríveis apenas utilizando aí as maquiagens e os pincéis, tá? Transformando mesmo um jovem em um velho, enfim, né? Uma pessoa normal em um monstro, tá? Então, é bem interessante. Então, nós temos aí, né, o visagismo, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Os atores circenses usam maquiagem e muitas delas são diferenciadas para valorizar a personagem. Às vezes são exóticas e algumas deixam o profissional irreconhecível, que é quando entra em cena o visagismo. Muitos aprendem a fazer por sua própria maquiagem e também o cabelo, pois nem sempre tem à disposição maquiadores profissionais. Então, gente, essa questão de transformar a pessoa do jovem em um velho, a pessoa normal em um monstro, aí já entra na questão do visagismo. É todo um trabalho de caracterização cênica que é feito, né? Muito meticuloso, enfim, tá? E, é claro, muitos atores aí, né, quando eu falo assim, companhias circenses e teatrais menores, geralmente não tem um maquiador. Então, o ator, ele aprende a fazer sua própria maquiagem. Ou a maquiagem, né, do personagem. Nunca é a sua, tá? É a maquiagem do personagem. Lembre-se, né? Você não é o personagem. Olha só, alguns exemplos de maquiagem, né? Olha só. Então, a gente agora vai apreciar, um minutinho só, tá, gente? Esse top 20 do make-up, né? Professional make-up. É um minutinho só, vamos apreciar um pouquinho.
created a base for all of the looks using the drop foundation, cream highlight and contour and the HD finishing powder. For the big cat look, I created the bases using the SFX and Vivid Bright cream colours, which I then went in and set and deepened the colours with eyeshadows. I used the copper eyeliner for eyebrows, faux white for under eye details, and then went in and did all of my line work with the Epic ink liner. I added lots of glitter accents, a nice metallic lip and some super glam lashes. For the chest piece, I doodled away with the Epic ink liner, deepening it with shadows and adding some glitter. For the ocean look, I used the shadow sticks to sketch out my tropical fish inspired markings, making sure to blend them out the edges, and deepen the colours with shadows, and then added a Lid Lingerie shimmer. Used a matte lip cream and glitter for the outline and the eyebrows. I then went crazy with the Vivid Bright liners, making sure that all of the line work flowed towards a central focal point. More glam lashes and metallic lips. Created similar markings for the chest piece with an extra bit of UV magic. The dragonfly look started with a blush using cream colours and shadows on the eyes, followed by lots of detail with the Epic ink liner and the white liquid liner. More glam lashes and super metallic lips. I used the same techniques for the chest piece and then finished off with glitter, gems and holographic wings. Viram, gente, que interessante, né? Olha só como, né, que apenas aí tintas e pincéis podem fazer um efeito bem legal, né? Olha só, então, o desafio da nossa aula de hoje nós propomos, né? Imaginem que vocês são um dos profissionais do teatro. A partir do que conversamos nesta aula, qual trabalho vocês gostariam de realizar, né? Vocês gostariam de ser iluminador, figurinista, diretor? O que vocês gostariam de fazer? Ser mágico, de repente, né? Aderecista, figurinista, enfim. Façam um desenho e mandem pra gente aqui uma foto ou criem um vídeo com esse trabalho. Vocês podem colocar aí no hashtag Eu no CMSP, tá? E também apresentar para os professores de vocês, né? De repente, o professor pode utilizar essa atividade como um subsídio a mais aí, uma atividade a mais para que ele possa, então, avaliar o seu processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia, certo? Olha só. Então, gente, vamos retomar rapidinho o que a gente aprendeu na aula de hoje. Conhecemos alguns elementos de composição teatrais, apreciamos alguns vídeos com as composições de acontecimentos cênicos no teatro e no circo, e soubemos a importância e a funcionalidade de cada composição do teatro, certo? Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela participação, né, de todos. Gostaria de agradecer também ao professor Anderson, que gentilmente aceitou o nosso convite para fazer a moderação aqui hoje, tá, gente? E, olha só, vai aparecer agora aí na tela de vocês o QR Code e também um linkzinho para que vocês possam colocar lá suas dúvidas, sugestões em relação à nossa aula e falar mesmo o que vocês acharam, tá bom? Gente, olha, muito obrigada e até a próxima aula. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer à professora Márcia pela excelente aula e até a próxima.